Shalom, shalom, boa tarde. Hoje nós estamos no dia 11 do mês de abril do ano de 2022. E pelo nosso calendário judaico, hoje nós estamos no dia 10 de Nissan do ano 5782. Estamos aqui em A Tarde com a Torá para trazer a paraxá semanal, bem como trazermos aí no dia a dia a leitura diária, assim como também as festividades que nós temos pela frente. E nós estamos aí na semana de Pêssar, né? Então agora todas as atenções, os preparativos, né, para Pêssar, né? Sexta-feira ao pôr do sol, nós estaremos na primeira noite, no primeiro dia de Pêssar. Então a semana toda ela está conectada em Pêssar. Tanto é que a nossa porção semanal, mesmo sendo focado aí, né, anunciando, né, a Hareimot, que é depois da morte dos dois filhos de Arão, mas o foco continua em cima de Pêssar. Tanto é que nós temos a leitura específica da semana. Esta semana aqui nós temos o capítulo 12 de Êxodo, Shemot, que é o tema central para Pêssar, né? A semana que vem nós teremos aí a segunda semana de Pêssar e, portanto, nós teremos aí outro foco dentro da semana de Pêssar, que vai estar mais focado no livro de Levítico. E nós estaremos trazendo aqui no dia a dia a respeito da porção semanal de Pêssar e também a leitura diária, né? Daqui a pouco nós vamos ter aí, então a leitura de hoje, ainda no capítulo 12 de Êxodo, Shemot, e os versículos 25 a 28, né? Que é a nossa reflexão para o dia de hoje em preparação para Pêssar. Outro fato dentro de Pêssar, aí nós vamos falar também um pouco de Hametz, né? O Hametz no sentido físico, literal, e no sentido espiritual, para que nós possamos aí ter um foco sobre a questão de Hametz, ok? E também hoje nós estamos aí no dia 10 de Nissan, e ao pôr do sol de hoje até o pôr do sol de amanhã, nós estaremos no dia 11 de Nissan. E então nós estaremos aí acontecendo um fato especial dentro da semana de Pêssar, dentro do mês de Nissan, que é exatamente o mês de aniversário de nascimento do nosso Rebbe Menachem Mendel, né? Então ao pôr do sol de hoje até o pôr do sol de amanhã, é o dia 11 de Nissan, e há 120 anos atrás o nosso Rebbe nasceu. E o nosso Rebbe aí, a partir de 1994, né, quando teve o seu ocultamento físico, então ele tem nos deixado aí um legado de luz e inspiração, e é o que está norteando não somente o mundo judaico em si, não somente os Benei Noach em si, mas o mundo, né? O seu legado de luz e inspiração tem realmente agraciado a nossa geração, esse nosso tempo presente. Por isso o Rebbe, né, falou para com o nosso irmão mais velho, né, o povo judeu, filho primogênito de Deus, né, onde ele disse, né, somos a última geração do exílio e a primeira da redenção final. Então essa palavra profética do nosso Rebbe, ela está dizendo o primeiro grande sinal que nós precisamos estar atentos para vermos que realmente Mashiach, ele está presente em Israel, em Jerusalém, ele está entre nós, é um sinal bem patente esse daí. Exatamente no que sentido? A última geração do exílio. Os judeus do mundo inteiro, eles estarão convergindo, né, 100%, saindo das nações e indo em direção à terra de Israel, a terra prometida. Um dos grandes legados de luz e de inspiração que o Rebbe deixou é exatamente a Ahavat Olam,
o amor pelo mundo vindouro, né? Onde o mundo será 100% plenamente, perfeitamente transformado como a casa moradia de Deus. Também trouxe o grande legado de Ahavat Israel, né? Que é o amor à terra prometida, amor ao povo judeu. E isso daí faz com que realmente nós estejamos atentos a esse grande sinal. Quando os judeus do mundo inteiro estiverem aí sem toque de trombeta, sem banda, sem alvoroço algum, né? Normalmente, tranquilamente, né? Eles saindo das nações e indo embora na sua totalidade para Eretz Israel. A partir de 14 de maio de 1948, isso já começou a acontecer, e isso tem acontecido, né? Semana a semana, mês a mês, ano a ano. Então as nações, aqueles que não estão tendo um contato direto com o estudo da Torá, não estão conectados realmente com o grande sinal profético dos últimos dias, né? Estão olhando aí, né, através dos falsos ensinos, né? O falso Messias vai aparecer, o mundo vai se destruir em guerra, vai ter a guerra nuclear, o mundo vai desaparecer. Então jogam aquela cortina de fumaça para que as pessoas, através do medo, do pavor, elas sejam dominadas, né, elas sejam escravizadas e elas simplesmente perdem o foco daquilo que é real e daquilo que é verdadeiro, né? Então as pessoas ficam aí. O primeiro sinal de uma guerra já é o fim do mundo. Pode ser qualquer guerra em qualquer lugar do mundo. É o fim do mundo, é a terceira guerra mundial, vai ter uma guerra nuclear, agora vai acontecer o arrebatamento, segundo certos ensinamentos religiosos, sem fundamento bíblico, porque dentro das profecias bíblicas não existe arrebatamento. Então essa cortina de fumaça vai fazendo com que as pessoas, elas realmente fiquem cegas diante dos fatos verdadeiros, né? Então, quando os judeus forem, é uma profecia de milhares de anos atrás, né? A outorga da Torá no Monte Sinai aconteceu há 3.333 anos atrás. Dentro desse aspecto aí, nós temos a própria palavra profética do Eterno, que estão nos 5 primeiros livros da Bíblia, em que ele anuncia que o povo judeu seria espalhado nos 4 ventos da terra, mas que ele, o soberano, o todo-poderoso, o único Deus, o único Criador, o único Salvador, já fez a promessa na mesma época de que seriam recolhidos de entre as nações. E através dos profetas, através dos salmos, né, através dos demais livros do Tanar, conhecido no mundo gentil como Antigo Testamento, o Eterno inspirou os seus profetas a retornarem ao tema, né, o povo judeu sendo recolhido de entre as nações e retornando para Jerusalém, para Israel. Então, a partir de 14 de maio de 1948, isso começou a acontecer. Então, as pessoas se acostumaram vendo os judeus retornar para Eretz Israel. Então, hoje, já as nações e mesmo os segmentos religiosos por aí afora já não valorizam mais esse tema. Só que está acontecendo. A profecia está se cumprindo diante dos nossos olhos. Entendeu? Então, estão retornando, né? Vai chegar um ponto que esse retorno ele será mais acelerado, sem alardes, ok? E a continuidade ela será mais acelerada, ela será mais em quantidade, e as nações vão começar a perder os judeus entre as nações. E eles vão deixando as nações e retornam à terra prometida. O Mashiach já está
entre nós. Esta é a mensagem no sentido do povo judeu sendo recolhido para a terra de Israel. Então, o que nós temos pela frente aí é realmente essa realidade, né? Em que o nosso Rebbe Menachem Mendel, o tzadik, o justo da nossa geração, o líder da nossa geração, ele falou sobre essas coisas, né? E ele incentivou o Ahavat Israel, né? O amor pela terra prometida, o amor pelo judeu, para que realmente retornem o mais rápido possível para a terra de Israel. Quanto mais rápido o povo judeu retornar à terra de Israel, é sinal de que Mashiach está aí, né? Então, podemos assim dizer, como dizem os nossos sábios, né? A partir de 14 de maio de 1948, já começou a ouvir os passos de Mashiach, o retorno a Eretz Israel, né? Então, Pesach vem trazer para nós essa grande mensagem também, né? Que Pesach, na realidade, é a festa da liberdade. Esta é a realidade, né? Pesach é a festa da liberdade. Deus, ele dá liberdade. Quem é o homem para escravizar o seu semelhante? Então, na realidade, Deus ele traz para nós em Pesach realmente a confirmação da sua mensagem, liberdade. Para qual finalidade? Jamais para a libertinagem. Jamais para se entregar aos apetites desordenados do seu eu, seja na base da glutonaria, alimentos, bebidas, vícios, seja o apetite desnorteado da libertinagem, que são os desvarios sexuais e as suas depravações, né, em que o ser humano se entrega com tanta lascívia, em que chega um ponto em que o próprio homem, o ser humano, ele abandona o seu uso normal e natural do coito, do marido e da esposa, o homem e mulher, e aí se entrega aos seus desvarios, né? Com o mesmo sexo, com objetos, com animais, e por aí afora vai, né? Então os desvarios, jamais Deus dá liberdade para o ser humano sem responsabilidade, sem compromisso. Então essa questão de, por exemplo, né, eu sou livre, eu faço o que eu quero com o meu corpo, está redondamente enganado. O nosso corpo, ele é para ser realmente um santuário para Deus. E quem viola o santuário de Deus tem uma prestação de contas terrível para acertar com Deus. E aí, como diz o outro, né? Aí o bicho pega. Ok? Então, cuidado com essa história aí. Então, nós temos durante essa semana, né, essas múltiplas mensagens, reflexões, e nós não podemos perder tempo. Por quê? Porque é o tempo de você correr para pegar o bonde, mesmo andando, e ainda se esforçar para ir para a janela e não ficar no corredor. Ou seja, eu quero ver, eu quero participar, eu quero servir, eu quero me elevar. O meu desejo é servir integralmente a Deus. É isso que significa pegar o bonde andando e ir para a janela. Ok? Então, não se desvie a sua atenção para com as coisas seculares. Muito pelo contrário, o nosso Rebbe diz que as questões seculares nós precisamos trazê-las para a luz, para que elas também venham servir a Deus. Ok? Baruch Hashem? Vamos lá. O nosso shalom hoje vai para a Maria Cristina Bertoni, Guarulhos, Grande São Paulo, a Rosângela Gomes do Carmo, lá de Itacoatiara, no Amazonas, a Arlan Tavares, Moacir Conceição, Salvador, Bahia,
George Kovacs, São Paulo, capital. Delci Manuela José, Belo Horizonte, Minas Gerais. Raquel Fonseca, São José dos Campos, interior de São Paulo. A Valdeli Lima, lá da cidade Senhora dos Remédios, lá no Piauí. Marcelo Guerreira, São José do Rio Preto, interior de São Paulo. O Israel Arcanjo, da cidade de Poções, né? Bahia. Ariel Pinto Benem Noar, lá do Rio de Janeiro. Vinícius Costa, Ribeirão Preto, interior de São Paulo. Ao casal, né, Alessandra Sato de Souza e Orlando Leite, lá da cidade de Pinhais, Paraná. A Ben Yosef Ain Ribeiro, Campo Grande, Mato Grosso do Sul. A Mônica Santos Vitória da Conquista, Bahia. Luiz Alberto Cascais, Porto Alegre, Rio Grande do Sul. O Odair José Ferreira, Ailci Reginato e família, lá de Porto Seguro, Bahia. O Carlos Alberto e família, do Rio de Janeiro. E Albrecht, São Paulo, capital, né? A ela, ao nosso shalom, juntamente com a sua família. O casal Claudemir Jesus da Silva e a esposa Edilaine Minorello, aqui de Bauru, nossa região. A Edina Silva, aqui de Bauru também, né? A Inês Martins, aqui de Pirajuí, Baruch Hashem. Temos aí também a Patrícia Costa, de Betim, Minas Gerais. E Noah Tadur, Curitiba, Paraná. Felipe Gonçalves, Niterói, Rio Grande do Sul. O Valdir Nascimento, Araçatuba, aqui da nossa região noroeste. Então, Valdir Nascimento, família, aí em Araçatuba, então vai o nosso shalom. Eva Langer, moradora em Zurique, Suíça, né? Então a Eva Langer e família lá na Suíça, em Zurique, né? O nosso shalom. O Márcio e a Grace, né? O casal aqui também de Bauru, os novos integrantes aqui do nosso grupo Benei Noa, Bauru e região. Também o Inidione, também um novo integrante do grupo aqui Benei Noa, Bauru e região. Então, as nossas saudações aí, os novos integrantes. O Paulo Alberto Tanque, São Paulo, capital. O Saulo Rodrigues, Joinville, Santa Catarina. Luzia Marques, né, do grupo Benor e Batinor. E Salomé de Lima, lá de Recife, Pernambuco. Temos aí a Malu, que é lá do Distrito Federal, Brasília, né, que está por aí. Deixa eu ver mais quem está por aqui. O Luiz Ribeiro, né, Itaquera, Grande São Paulo. Ok? A nossa leitura de hoje, ela está no capítulo 12 de Êxodo, verso 25 a verso 28. É o que nós vamos fazer a leitura aqui e vamos comentar algumas coisas mais sobre Pessach e depois vamos falar alguma coisa mais sobre o nosso Rebbe Menachem Mendel, né? Nessa véspera do seu aniversário de 120 anos da data do seu nascimento. Então, Êxodo capítulo 12, verso 25 e 28 diz assim: E quando entrardes na terra que vos dará o Eterno, como falou, guardareis este rito. E quando vossos filhos vos disserem, que rito é este para vós? Direis, é o sacrifício de Pessach para o Eterno, que saltou sobre as casas dos filhos de Israel no Egito, quando feriu aos egípcios, mas livrou as nossas casas, e o povo se curvou e prostrou-se. E os filhos de Israel foram e fizeram como o Eterno ordenara a Moshe e Arão, e assim o fizeram, né? Então nós estamos vendo aqui com referência ao rito de Pessach. E nesse rito de Pessach, né, aqui nessa passagem específica,
o Eterno está dizendo, né, orientando Moshe e todo o povo, através de Moshe, que quando entrardes na terra prometida, o rito vai permanecer, vai continuar, né? Não haverá mais aquela exigência com referência à questão lá do cordeiro para aquela noite lá no Egito, né? Então, o Pêssar, desde o princípio, tem uma das características de Pêssar é a questão do Hametz, né? O Hametz, né, é exatamente eliminar das casas judias e durante 7 para 8 dias não comer absolutamente nada que esteja em conexão com o Hametz, né? E nesse aspecto aí, o Hametz, né, são conectados às 5 espécies de cereais que são o trigo, a cevada, o centeio, a espelta e a aveia. Qualquer alimento, né, ou bebida que esteja conectado com uma destas 5 espécies de cereais, trigo, cevada, centeio, espelta e aveia, durante esse período o judeu, literalmente falando, 100% não se alimenta desses tipos de produtos durante 7 para 8 dias, ok? Então, abstinência sobre isso daí. O Hametz, ele está qualificado como algo que ele leveda, ele fermenta, ele inflama, né? Ou infla, né? O produto, né? O inflamar aí, né, é questão de fogo, e também existe uma questão de contaminação, né? O machucado está inflamado, né? Então significa que o machucado ele contém uma inflamação prejudicial à saúde, que pode caracterizar aí um problema de saúde muito sério. Dentro desse aspecto existe a questão espiritual no mesmo nível, né? Pode haver uma inflamação, no modo de dizer, um fogo ardente não espiritual, que pode realmente trazer problemas e danos na vida espiritual do judeu. Então, dentro desse aspecto aí, o não-judeu Benei Noach, né, ele não é obrigado, né, não lhe é ordenado a fazer a sua limpeza da casa de Hametz. O que existe é uma orientação rabínica para quem quiser fazer, que o faça de forma espontânea, voluntária, e dentro desse aspecto que o faça com amor a Hashem, um serviço de amor a Deus, ok? A Miriam Barros, lá de Brasília, né, está chegando por aí. Shalom, shalom, Miriam. E então o Hametz, ele está nessa conexão. Então aqueles Benei Noach que vão se esforçar, vão fazer um exercício, por assim dizer, né? Quem nunca fez vai fazer pela primeira vez, quem já fez uma vai fazer pela segunda ou sucessivamente. Então na realidade nós estamos aperfeiçoando o nosso serviço, ok? Então, como diz, né, Plineder, não é uma promessa ao Eterno, mas nesse Pêssar e nessa semana vou me esforçar para me abster realmente de toda a alimentação que contenha Hametz, com base nesses 5 cereais, nessas 5 espécies, né? E você vai fazer o seu exercício. Levou um escorregão, comeu alguma coisa, bebeu alguma coisa que contém um dos 5 cereais aí, naquela bobeira, porque não estás habituado, é uma realidade. Nós podemos dar esse escorregão aí. Mas não significa que é o fim do mundo e ninguém vai, né, ser condenado por causa disso, ok? Mas aí você retorna, vamos começar do zero de novo. Aí você vai continuando durante a semana fazendo esse exercício. No ano que vem, certamente você, se Mashiach não se revelar até lá, ok? Então, você vai aperfeiçoar esse exercício no próximo ano. Para nós, Benei Noach, que não nascemos e nem fomos educados a esse exercício, a essa prática, né?
como demais festividades a Hashem. Então, nós estamos no exercício, vamos aí nos esforçando para podermos fazer, né, voluntariamente, com amor, no serviço de amor, no serviço voluntário, né, a semelhança do nosso irmão mais velho, o povo judeu. Ok? Mas, dentro desse aspecto todo, as lições espirituais nós não podemos deixar de aprender. As lições, os ensinamentos, o significado, tudo que venha fortalecer a nossa alma divina, fortalecer o nosso Yetzer Tov, a inclinação para o bem, para dominar a alma animal, para dominar a inclinação do mal e trazer para a luz, para brilhar. Estas lições são riquíssimas e nós não podemos menosprezar. Precisamos levar muito a sério. Mesmo que na prática literal de ação, no sentido de, no caso específico, como estamos em Pessach, de eliminar os pêssegos, não conseguir fazer, o Hametz, melhor dizendo, né, as coisas que contêm fermentação, fiz uma limpeza lá em casa, coloquei tudo numa caixa, aquilo que tem Hametz, né, fermento, conexão com esses 5 cereais, né, coloquei tudo numa caixa, a massa para bolo, o macarrão, né, e coisas assim, a bolacha, né, os biscoitos, etc. e tal. Coloquei dentro de uma caixa, botei lá no fundo da garagem, deixei na casa do vizinho, deixei na casa de um parente, etc. e tal. Mas de repente, já aqui no segundo dia de Pessach, puxa vida, encontrei aqui um alimento com Hametz, pronto, é o fim do mundo? Lógico que não, em absoluto. Então isso daí você corrige, obviamente, né? Porém, as lições no campo espiritual, nós precisamos levar mais a sério e com muito mais rigor. Isso é importantíssimo. Nós não podemos abrir mão desses ensinamentos, ok? Ana Eustáquio, lá de Manaus, Amazonas, também chegando por aí. Shalom, shalom, Ana Eustáquio. Então vejam bem, aqui hoje nós queremos falar um pouco sobre as lições, trazendo para esse campo espiritual. Então, os nossos sábios dizem assim: Hametz e os agentes que causam a fermentação simbolizam o orgulho e a arrogância. Esses dias atrás nós falamos um pouco sobre isso daí, né? E nós precisamos focar nisso daí. Porque nós temos aqui uma questão que mexe muito conosco no nosso dia a dia. É exatamente a língua, a palavra, a fala, o poder da fala. E é onde que nós temos que ser muito vigilantes. O poder da fala. Junto com o poder da fala, Deus nos deu a arte do silêncio, né? Calar a boca para as coisas negativas, palavras destrutivas, fofocas, maledicências, palavras com raiva, palavras com ódio e coisas semelhantes a estas. A arte do silêncio. Os nossos sábios trazem essa linda expressão, a arte do silêncio, né? Porque os nossos sábios, ele não tem muito aquele costume de nós não judeus, né? Nós não judeus gentios, nós temos uma palavra melhor para dizer a arte do silêncio. Cala a boca. Não é verdade? Então os não judeus têm uma palavra mais direta, cala a boca. É essa questão que eles querem dizer a arte do silêncio, tá? Então, eles falam de uma forma mais requintada, mais bonita, mais clássica, a arte do silêncio. Mas nós viemos do meio dos povos, viemos dos meios de diversas religiosidades, nós viemos do meio aí, né, muitas vezes macabro, perverso, em que a palavra é pabum. E quantas vezes não levamos pabum no meio da cara, não é verdade? Então, muitas vezes, falar uma coisa tão bonita dessa para um não-judeu, para um Benei Noah, a arte do silêncio, ele fica,
Agora, quando você fala assim, ó, o que ele quer dizer é cala a boca, aí, opa! Aí o Benenu acorda. Ele fala, epa, cala a boca, o negócio é sério. Que é isso aí? A arte do silêncio, cala a boca? É exatamente. Então, é isso daqui que os nossos mestres querem dizer, tá bom? Então, dentro desse aspecto aí, os nossos sábios falam que quando se faz a massa para maçã, ela é usada a farinha de trigo, uma das 5 espécies de cereais proibidas durante a semana de Pêssar, ok? Então, essa massa, ela vai realmente receber sobre si a água para poder fazer a mistura e para ela poder fazer a matzá. E os nossos sábios falam que leva em torno de 18 minutos, o máximo, para poder fazer a matzá. Depois disto, ela é completamente anulada, não serve para matzá, porque ela começa a fermentar, ela começa a inflamar. E aí, a massa é jogada fora, não serve para matzá. Então, os nossos sábios, eles querem dizer para nós que a matzá, ela contém as letras mem, tzad e re. Então, nós temos matzá, mem, tzad ou tzadik e rei, certo? Se adicionarmos um pequeno risco à letra re, ela se transformará na letra ret. Então ela deixará se unir um pequeno risco lá em cima do rei, que ele é aberto, ok? Se pegar um pequeno risco e unir aquela perninha em pé do rei, ok? Então, e unir aquela perninha à parte superior da letra rei, então ela se transforma na letra ret. Ela deixa de ser rei e passa a ser ret. Formando então a palavra, não mais matzá, mas formando a palavra hametz. Hametz. Isso nos mostra a profundidade e a grandiosidade da Lashon HaKodesh, a língua sagrada, que é o hebraico, que nos ensina essa realidade, né? Então, dentro desse aspecto aqui, né, vamos ao vivo e a cores, ela é, né, sempre é uma, como diz, sempre temos aí uma folha em branco. Deixa eu ver se eu acho uma folha em branco aqui, né, para a gente poder, para nós podermos aí dar uma rabiscada, né? Então vamos aqui. Então, o hametz, melhor dizendo, a matzá primeiro, ela é escrita com men, tzadik e rei. Então, a palavra rei no hebraico, né, vocês vão ver aí de forma inversa, né, por causa da câmera, né? Então, a letra rei é essa daqui. Então, na parte superior, obviamente, quando nós escrevemos, é a parte superior do lado esquerdo, a perninha lá do lado esquerdo, né? Aí você está vendo do seu lado direito, mas o normal é o lado esquerdo, a letra rei. Então ela é separada, a sua perna é separada, não une a parte superior, ok? Então aqui o que a Lashon, Lashon HaKodesh, a língua sagrada, nos mostra que se nós unirmos essa parte superior, tá vendo aí, unindo a parte superior, então fecha, ela não fica aberta. Então, de rei, ela passa a ser ret, ou seja, de matzá, ela passa a ser hametz. Então, esse pequeno traço, os nossos sábios querem dizer o seguinte: por menor que seja a palavra que você disser e que está em Lashon Hará, ela leveda toda a massa.
não presta para nada, a não ser jogado fora. Matzah. A massa sem fermentação, a massa sem fermento, o pão sem fermento. Deus nos deu realmente uma demonstração que é matzah, quando ele nos entregou, quando ele outorgou a Moshe e o povo judeu a Torá, os 5 primeiros livros da Bíblia. Ele entregou, nessa analogia, ele entregou uma matzah sem levedação, fermentação, sem estar inflada ou inflamada por qualquer raios que o parta. Entendeu? Então, aqui, nesta alegoria, nesse ensinamento que os nossos mestres trazem, um pequeno risco, uma pequena palavra, uma pequena expressão, você pode transformar matzah, em hametz, ou seja, pode transformar aquilo que é puro em impuro, aquilo que é sagrado em algo profano. Entendeu? Esta é a questão. Então, dentro desse aspecto aqui, o que nós temos? Os nossos mestres estão dizendo, Pessach é a festa da libertação, a festa da liberdade. Sermos livres do orgulho e da arrogância, que está conectado com Het, com Hametz. Então, esses ensinamentos espirituais, esses ensinamentos são para que nós possamos realmente tratar eles, o aprendizado, com muito rigor, com muita disciplina. Ou seja, o ensinamento para mim é que aquilo que Deus me concedeu através da Lashon HaKodesh, a língua sagrada, eu preciso levar isso muito a sério. Eu não posso brincar com isso. Hoje, eu faço uma fofoquinha. Afinal de contas, né? É uma fofoquinha. O que tem de mais? Você sai de rei, matzah, e entra para uma fofoquinha, um risquinho. Vai para Het, para Hametz. Você entra no orgulho e na arrogância. Mas não para por aí. Os nossos mestres dizem assim, Hametz simboliza. O que simboliza Hametz? Você pode dizer, a fermentação, a massa fica levedada. Acabou de dizer agora sobre a questão de orgulho e arrogância. Beleza, ok. Então, Hametz, na realidade, ele simboliza o quê? A inclinação para o mal. Yetzer Hara, a inclinação para o mal. Então, o que tem? Uma fofoquinha, uma palavrinha negativa. O que tem? Uma palavrinha tão minúscula. Mas você pode ser destituído da presença de Deus por causa dessa porcaria de palavrinha que você achou que não teria nenhum problema. Então, Pessach vem trazer para nós a festa da liberdade, para que você seja livre, plenamente livre, para servir a Deus, e não a você mesmo, ao seu ego, ao seu Lashon Hara, ao seu Yetzer Hara, a inclinação para o mal, a língua má, e orgulho, arrogância, egocentrismo, egolatria e por aí afora vai. Então, dentro desse aspecto, você não é livre, você é prisioneiro. Prisioneiro do Lashon Hara, prisioneiro do Yetzer Hara, prisioneiro do seu ego, prisioneiro
daquele grupinho, daquela rodinha de escarnecedores que o Salmo 1 fala, né? E que você... essa rodinha desse pessoal aí é muito bom, pô, a amizade deles é uma beleza, é uma maravilha. É só dar as mãos, se jogar no abismo e tá tudo certo. Vai todo mundo rindo pro abismo. Ei! E continua falando Lashon Hará até chegar lá embaixo no abismo e... Bela amizade. O verdadeiro amigo não é aquele que te leva para baixo. O verdadeiro amigo é aquele que te leva para cima. A presença divina. Então, seja seu parente, seja seu amigo de infância, seja o seu vizinho preferido, seja quem for. Se ele está te levando para baixo, sai fora. Porque ele está indo para o abismo, só que ele não quer ir sozinho. Ah, mas ele é legal. Lógico que ele é legal. Ele não quer ir para o abismo sozinho. Ele quer levar você junto, rindo junto com você para o abismo. Você escolhe. Então, dessa forma aí, né, a inclinação para o mal, Hametz, ele está levando a pessoa exatamente, atraindo as pessoas para o quê? Através do Yetzer Hará, a inclinação para o mal, ele está levando as pessoas para os seus prazeres mundanos. Sabe aquele negócio? Puxa vida, acho que eu nunca imaginei que faria um negócio desse tão negativo, tão mal, como eu acabei de fazer. Eu não acredito que eu fiz um negócio desse. Não deu atenção aos sinais. Deus, desde o princípio, ele fala constantemente sobre sinais. Ele mostra sinais. Ele não faz a terra tremer e estremecer, nem faz o mundo ficar de ponta cabeça, para que o ser humano possa se aperceber do que está para acontecer. Ele anuncia. Ele usa os seus emissários, desde o princípio, para mostrar aos demais que não perceberam os sinais divinos, que algo ruim está para acontecer. Simplesmente isso. Foi desde o princípio isso daí. Começou no Gan Éden, no Jardim do Éden. Deus deu o sinal para Adão e Rava. Lá no centro do jardim tem a árvore da vida eterna. E tem a árvore do conhecimento do bem e do mal. Né? A árvore do conhecimento. De todas as árvores frutíferas que há no Gan Éden, vocês podem saborear à vontade, inclusive da árvore, dos frutos da árvore da vida eterna. Só uma árvore que vocês não vão poder usufruir, que é a árvore do conhecimento. Esta vocês não poderão tocar, ou melhor, não poderão comer. E vamos dizer assim, dentro de uma porcentagem, 100 árvores frutíferas, apenas uma não era para se alimentar. Portanto, haveria 99 árvores frutíferas que poderiam saborear à vontade. E entre as 99 tinha também a da vida eterna. Mas Deus deu o sinal, mas eles não deram valor ao sinal. Deus fez Noé anunciar aos povos, ali dos seus dias, que o dilúvio viria, porque a maldade do ser humano estava crescendo, 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 e ia alcançando os mais baixos níveis. E Noé, 120 anos, construindo a arca. Vai chover. Construindo a arca, 120 anos. Vai vir um dilúvio. Ninguém aí. Continuaram com seus desvarios. Quando chegou, era tarde demais para se corrigir. Ou seja, Deus está mostrando para nós desde o princípio sinais. O grande barulho, quando ele acontece, é porque o tsunami chegou, já era.
não tem tempo de correr, entendeu? Vejam bem, os tsunamis das vidas, no sentido literal da palavra, que nós tivemos vários tsunamis por aí, que trouxeram milhares de mortes. Deus mostrou o sinal. As pessoas na praia viram lá que o mar recuou. Era um sinal. Bem-vindo tsunami aí. E o que o povo fez? Foi para a praia. Foi para ver o mar recuar. Quem se apercebeu do sinal, o que ele fez? Procurou as regiões mais altas para se proteger. Proteger a si mesmo, proteger a sua família, aos amigos que deram ouvidos ao seu grito de alerta. O curioso pagou o preço. Quem não tinha conhecimento do que estava acontecendo, ou seja, eu não sabia, vamos assim dizer, que antes do tsunami o mar recua. A falta de conhecimento não justifica. A consequência foi natural. Então é a mesma coisa, trazendo para o nosso campo espiritual e o nosso campo prático da vida. É isso que Deus está mostrando para nós desde o princípio, e é isso que Deus está mostrando há mais de 3.333 anos. Os sinais. Pessach é o grande sinal para a verdadeira liberdade, para servir a Deus e não aos prazeres mundanos. Então essa é uma das mensagens que nós temos para nós, realmente para o dia de hoje, sobre Hametz. Então você realmente escolhe do que você se alimenta. O copo está na tua mão. Tem um bom copo de vinho, kosher, um vinho puro, que traz alegria, felicidade, te leva junto a Deus. E tem um copo parecido com um copo de vinho, mas na realidade é venenoso. E você sabe que é venenoso. Como a árvore da vida eterna e como a árvore do conhecimento. Você escolhe qual cálice que você vai beber. Então, esta é uma realidade, ok? Baruch Hashem. Vamos então para o nosso último tema de hoje, que é exatamente ao pôr do sol de hoje até o pôr do sol de amanhã, a data do nascimento do nosso Rebbe Menachem Mendel, né? O líder da nossa geração, o tzadik da nossa geração. Então, o nosso Rebbe Menachem Mendel, ele nasceu pelo calendário secular, no dia 18 de abril de 1902. E pelo calendário judaico, ele nasceu no dia 11 de Nissan, do ano 5662, ok? Então, dessa forma, falando um pouco sobre a questão do nosso Rebbe aqui, o Rabbi Menachem Mendel Schneerson, nascimento e infância. Em 1900, o Rabbi Levi Yitzhak Schneerson, né, renomado pela sua erudição talmúdica, halássica e em Kabbalah, casou-se com Rebetzine Hana Yanovitsky, aristocrática de família rabínica prestigiosa, cujo pai, o Rabbi Meir Shlomo, era rabino na cidade da Ucrânia, numa das cidades lá da Ucrânia, né? Aqui o nome diz assim, Nikolaev, uma das cidades lá da Ucrânia. Então, no dia 11 de Nissan, 18 de abril de 1902, nasceu o primeiro filho do casal, né? Bisneto do terceiro Lubavitcher Rebbe, com o seu homônimo, né? Ou seja, foi dado a esta criança que estava acabando de nascer
o nome de Menachem Mendel. Seu pai, Rabi Levi Yitzhak, que era bisneto de Rabi Baruch Shlomo, o filho mais velho do Tzemach Tzedek, o terceiro Rebbe, melhor dizendo, é o terceiro Rebbe, do Chabad Lubavitcher, e neto do fundador do movimento, o Rabi Sheneuer Zalman, o Alter Rebbe, o rabino Mor de Yekaterinoslav, né? Desde a infância, o Rebbe, ele mostrava prodigiosa inteligência e logo teve de deixar, né, a própria escola, porque o professor chamou os seus pais e disseram a eles, né, o Menachem Mendel, né, o Rebbe, ele tinha 9 anos e o diretor da escola disse aos seus pais, não temos o que ensinar para ele sabe tudo. É só falar uma palavra, ele já entendeu tudo, ele já sabe tudo. Então, não temos como ensinar nada para ele. E na realidade aqui, ele está muito mais, num nível muito mais elevado do que todas as crianças e as classes aqui da escola. Nós não temos como mandar para uma outra classe, né? E a sabedoria dele vai atrapalhar o ensinamento dos outros aqui, porque é muito elevado, é muito rápida, né? Então não tem como. Então ele foi tirado da escola secular e o seu próprio pai tornou-se então o seu célebre erudito e passou a ser então aquele que encarregou-se, né, da sua educação, formação dentro da questão halássica, Torá, Cabala e etc e tal, né? Uma autoridade rabínica certa vez visitou o pai do Rebbe e os dois sábios começaram a discutir delicados pontos de estudos, né? E quando perceberam, ali na sala estava o menino, né? O menino Menachem Mendel. E então um desses eruditos, né, uma destas autoridades rabínicas, perguntou ao pai dele, ele entende o que nós estamos falando? Então o pai dele respondeu, né, é impossível saber. Não tenho como dizer se ele está entendendo ou não, porque as escolas não aceitaram, porque a sabedoria dele estava acima de todos. O seu nível de sabedoria foge à compreensão. Então, eu não sei informar a ti se ele sabe ou não o que nós estamos conversando, né? Teve um exemplo e forte influência, né? Ele teve um grande exemplo e forte influência de seus pais durante a sua vida. O seu pai, Rabi Levi Yitzhak, ele agia com um raro grau de dignidade e coragem para sustentar e fortalecer o judaísmo sob o regime comunista, né? Porque na época tudo ali era a famosa cortina de ferro, né? O famoso comunismo da cortina de ferro da época, né? Então, ao seu lado também ele viu, né, o desempenho, o grande desprendimento, o grande exemplo de coragem e abnegação que a sua mãe tinha para com o seu pai, para ajudá-lo, né? Ela estava no mesmo nível que o seu pai, no sentido de coragem, abnegação, para auxiliar o seu pai, para que ele pudesse ter tranquilidade de escrever os seus livros, né, os seus escritos, e ela permanecia ali cuidando de tudo e de todos debaixo do regime comunista. Então, a Rebbetzin Hannah, mãe do Rebbe, que não poupava esforços, colocando a sua vida em risco constantemente, para que o seu marido pudesse escrever e continuar escrevendo as suas obras sagradas. O Rabi Levi Yitzhak foi preso e exilado para um vilarejo distante numa cidade Shili, né? Obviamente na China, na Ásia Central. E como resultado, né, dos seus sofrimentos, ele acabou falecendo no exílio, na cidade vizinha de Alma-Ata, em 20 do mês Av, né, também chamado de Menachem Av, no ano 1944, com apenas 66 anos
de idade, né? Então, o nosso Rebbe Menachem Mendel, ele realmente teve exemplo a seguir, o seu pai e a sua mãe, que não se submeteram a um regime ditatorial, desafiou as leis e os ditadores e os seus exércitos para que o judaísmo continuasse vivo e firme nos seus dias, e dessa forma ele pudesse fazer com que realmente as pessoas olhassem para cima, para Deus, de onde vem o verdadeiro socorro e a verdadeira proteção. Então, o nosso Rebbe Menachem Mendel, que a partir do sol de hoje até o sol de amanhã, ele, ou se a data de aniversário completa 120 anos, ele viu no seu pai e na sua mãe exemplos vivos, reais, verdadeiros, autênticos, de amor a Deus, amor ao seu povo, amor ao próximo, e não se intimidaram com o regime A, B ou C, com o regime deste ou daquele ditador. Eles simplesmente viveram a fé, uma fé nobre. E esse é o desafio para nós nos dias atuais, uma fé nobre. Quem vai pôr medo em você? Quem vai tirar você do andar no caminho, no monoteísmo? Quem vai dominar você pelo medo, pelo pavor e te escravizar? Pêssar, a festa da liberdade, para servirmos a Deus em espírito e verdade, na prática, no nosso dia a dia. Então, por isso, não vamos deixar de anunciar a unidade e a unicidade de Deus. Vamos levar as 7 leis universais, as 7 leis de Noé, para as nações, para o nosso irmão não judeu entre as nações. Vamos cumprir a nossa tarefa. Os desafios são grandes, mas o nosso Deus, Ele é o único Criador. Ele criou todas estas coisas. E Ele quer nos dar a oportunidade de podermos trabalhar, para podermos termos méritos, para alcançarmos os dias da redenção final com o Mashiach, e através disso alcançarmos o Olam Rabá, o mundo vindouro. Por isso, seja forte, seja luz, seja um verdadeiro Benei Noach entre as nações. Shalom, shalom, até amanhã. Mazal Tov, o nosso Rebbe Menachem Mendel. Até amanhã.